Olá, hoje iremos apresentar um trabalho referente à disciplina Ciência, Tecnologia e Sociedade. O grupo é composto pela Eduarda, pela Júlia, pelo Kaique, pela Mona Lisa, pelo Nicolas e pela Roberta. Nessa primeira parte do trabalho, iremos abordar sobre dados, como eles funcionam, o- como é a estrutura de dados, como eles interferem diretamente na sociedade. Os dados são definidos como fatos brutos na sua forma primária. Já as informações são os agrupamentos desses dados com o objetivo de gerar algum tipo de conhecimento para as pessoas. Nos dias de hoje, onde as notícias e informações circulam de forma muito rápida, os dados se tornam estruturas valiosas para a vida das pessoas. Por meio deles, é possível desempenhar diversos tipos de atividades, como se informar sobre fatos e situações, administrar e gerenciar empresas, fazer estudos e pesquisas, além de fazerem parte de diversas atividades relacionadas ao lazer, como as redes sociais. Foi pensando numa forma de se administrar todos os dados que foi desenvolvida uma estrutura conhecida como banco de dados, que é responsável por gerenciar os dados e facilitar a sua utilização para o usuário. O banco de dados é definido como uma coleção de dados interrelacionados representando informações sobre um domínio específico. Ou seja, um banco de dados é uma estrutura de dados organizados que permite a extração de informações que precisam ser armazenadas para segurança ou futura conferência. Sempre que for possível agrupar informações que se relacionam e tratam de um mesmo assunto, podemos dizer que temos um banco de dados. A função dessa estrutura é atender às necessidades de informações de seus usuários, sendo elas de uma simples consulta ou a de geração de informações ou conhecimento. O sistema de banco de dados é formado por 4 componentes, sendo eles os dados, o hardware, que é a parte física, onde envolve todos os componentes que irão processar aqueles dados, o software, que é o programa responsável por manipular os dados, e os usuários. O sistema de gestão de base de dados, ou SGBD, é o software utilizado para gerir as bases de dados, que são o conjunto de dados organizados existentes no sistema informático. Os principais módulos componentes que integram o SGBD estão representados na figura abaixo, sendo eles os pré-compiladores, compiladores, interpretadores, mecanismos de consultas que fazem parte do processador de consultas e os componentes que fazem parte do sistema de armazenamento, que são o gerenciador de buffer, o gerenciador de transações e o gerenciador de arquivos. As linguagens responsáveis por programar um banco de dados podem ser divididas em duas classes diferentes: a linguagem de manipulação de dados e a linguagem de definição de dados. A linguagem de manipulação de dados, ou DML, é a responsável por inserir, atualizar, excluir e recuperar os dados e as informações no banco de dados. Já a linguagem de definição de dados, ou DDL, é utilizada para criar, modificar ou excluir a parte estrutural do banco de dados, incluindo as consistências necessárias para inserção de dados, permissões de acesso e implementação do esquema criado pelo projetista. Os bancos de dados são divididos em categorias, de acordo com a forma com que operam. As principais categorias são banco de dados relacionais e banco de dados não relacionais. Um banco de dados relacional organiza seus dados em relações. Cada relação pode ser vista como uma tabela, onde cada coluna corresponde a atributos da relação e as linhas correspondem às duplas ou elementos da relação. Muitas vezes as duplas são denominadas registros e os atributos campos. O banco de dados não relacional é um tipo de banco de dados que surge como solução para situações nas quais os bancos de dados relacionais não atendem de forma satisfatória. Ambientes com dados mistos, como imagens, mapas e tabelas, que não podem ser facilmente tubulados em linhas e colunas. Por isso, eles precisam de uma solução não orientada, não relacionada. Aqui nós temos alguns exemplos dos principais bancos de dados mais utilizados hoje em dia. O primeiro deles é o Oracle, que é um tipo de banco de dados mais utilizado no mercado. Ele foi criado entre os anos 70 e 80
tem como sua linguagem principal o PS-SQL. Ele é repleto de funcionalidades, além de ser extremamente flexível, rodando em diferentes plataformas como o Windows e o Linux. Uma das, uma das características mais marcantes desse banco de dados é a sua alta escalabilidade, ou seja, de acordo com o crescimento da demanda, sua capacidade também aumenta. Por esse motivo, ele é responsável por controlar um grande volume de dados. Para que ele funcione na sua máxima capacidade, é necessário contar com um bom hardware também. Um outro exemplo que nós temos é o SQL Server. Ele foi criado pela Microsoft. Um outro exemplo é o SQL Server, que foi criado pela Microsoft em 1989 e conquistou rapidamente a popularidade no mercado, sendo muito utilizado em instituições governamentais, lojas online, bancos, indústrias e outros tipos de comércio. A linguagem utilizada por ele é o TSQL. Seus dados são criptografados, o que aumenta os níveis de segurança quando comparados com os demais do mercado. Por ser um produto da Microsoft, ele tem alta compatibilidade com programas de empresas como Excel. Um outro exemplo de banco de dados que nós temos é o MySQL. O MySQL é um SGBD da categoria relacional e também faz parte do grupo da Oracle. Sua principal característica é ser open source, ou seja, ele contém um código aberto para modificação de programação e desenvolvimento de aplicativos. Em decorrência do seu foco online, conquistou popularidade e está presente em grandes empresas como Facebook e Instagram. O sistema de linguagem PHP roda em sistemas como Windows, Linux, macOS e Solaris. Os bancos de dados podem ser utilizados em diversos contextos, desde o controle de informações do RH até o armazenamento e gestão da informação de sites e blogs. Para uma empresa, por exemplo, o banco de dados é uma estrutura de controle muito importante, pois por meio dele é possível fazer a consulta de informações que auxiliam na tomada de decisões, além de ajudar a identificar os principais gargalos e melhorias que precisam serem feitas dentro da empresa. Antigamente, as empresas armazenavam suas informações em arquivos físicos. Podemos exemplificar situações clássicas, como uma lista telefônica ou um catálogo de CDs. Mas o surgimento e a evolução dos computadores possibilitaram o armazenamento de dados de modo digital. Assim, os bancos de dados evoluíram e se tornaram o coração de muitos sistemas de informações. A utilização dos bancos de dados também é muito comum por empresas de mídias que utilizam as informações dos usuários na internet, como, por exemplo, as preferências de filmes, quais os produtos que as pessoas que mais acessam no site, quais os estilos de jogos que mais fazem download e etc. Dessa forma, essas empresas podem anunciar seus produtos e serviços para um público específico. Hoje em dia, as redes sociais estão no auge. Milhões de pessoas utilizam as redes sociais para o compartilhamento ou busca de informações a cada segundo. Tudo que o usuário produz na internet é uma boa matéria-prima, informação para as grandes empresas. As pessoas estão a todo momento conversando sobre seus gostos, interesses, hábitos, produtos favoritos e frustrações. E muitas empresas utilizam essa informação para ouvir e filtrar os gostos e utilizar de maneira proveitosa, gerando produtos para o seu público-alvo. Para que possa ocorrer toda essa interação promovida por essas empresas, é necessária a utilização de bancos de dados, que são utilizados para filtrar as informações dos usuários. Podemos utilizar bancos de dados de graça. Agora, na segunda parte do vídeo, iremos também mostrar como que esses dados interferem na sociedade, como interfere na vida do cidadão, o que que eles podem influenciar de modo geral. Vamos lá? Pois bem, o novo capitalismo. O capitalismo de vigilância é um termo usado e popularizado pela acadêmica Shoshana Zuboff, que denota um novo gênero de capitalismo que monetiza dados adquiridos por vigilância. Falso pensar que o que é vendido são os nossos dados. Então, o que eles fazem com as nossas informações? Eles constroem modelos que preveem nossas ações. Existe um novo campo de estudo que é conhecido como hacking de crescimento, que nada mais é do que uma forma da empresa trabalhar o seu crescimento
e alavancar o seu negócio. Mas esse estudo, esse hacking de crescimento, é feito para ser desenvolvido para toda empresa? Sim. Toda empresa que queira crescer o seu negócio pode utilizar o hacking de crescimento de maneira acelerada, né? De modo a alavancar o seu negócio. Ela se tornou uma febre no empreendedorismo de inovação, aplicada muitas das vezes nas startups, no marketing ou na área de tecnologia de informação, né? Esse hacking de crescimento é muito utilizado nas empresas que estão localizadas no Vale do Silício, que compartilham as seguintes metas: a meta de engajamento, que é voltado para campanhas em que você deseja mostrar anúncios para pessoas com maior probabilidade de se interessar pela sua empresa. A meta de crescimento, que consiste em fazer que o usuário traga mais novos usuários para essa rede, né? A meta de propaganda, que consiste em garantir que enquanto a meta de engajamento, o crescimento, o hacking de crescimento acontece, esse lucro seja o máximo possível com os anúncios dentro daquela plataforma, de modo a alavancar o quê? O negócio que você está querendo inserir para aquele público ali. E isso tudo acontece quando coloca o algoritmo ali em prática. De acordo com um ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele descreve a democracia como sendo o governo do povo, pelo povo e para o povo. Existe um documentário no Netflix conhecido como Democracia em Vertigem, onde mostra um período histórico fatídico aqui no Brasil, né? Onde a produtora do documentário diz o seguinte sobre a democracia: que ela só existe quando os ricos se sentem ameaçados. E de acordo com o político Robert Down, existem várias teorias que descrevem o sistema democrático. E algumas condições são necessárias para que uma democracia perfeita exista, que são elas: a liberdade de expressão, que está ligada ao direito de manifestação do pensamento, da possibilidade do indivíduo emitir suas opiniões e ideias, ou expressar atividades intelectuais, artísticas, científicas e de comunicação sem interferência ou eventual retaliação do governo. Também a garantia de acesso a fontes alternativas de informação e instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de preferência do eleitorado. O que são índices? Índices são instrumentos que avaliam conceitos, medem fenômenos, quantificam tendência, qualificam contextos sociais. Já a democracia é um conceito abstrato, complexo, que não possui uma única definição. Logo, o índice de democracia mede as características democráticas de um país. E de acordo com o Índice Democrático de 2018, ele mostra que a pontuação global média caiu de 5,48 para 5,44. O que causou isso foi devido às diversas impulsões por regressões acentuadas na América Latina e na África subsaariana. Algumas curiosidades do Índice da Democracia é que ela é baseada em 5 categorias, que é o processo eleitoral e pluralismo, a liberdade civil, o funcionamento do governo, participação política e cultura política. E isso tudo é baseado nas pontuações de cada país e é classificado em 4 tipos de regime: democracia plena, democracia falha, regime híbrido e regime autoritário. O documentário O Dilema das Redes, lançado pela Netflix em 2020, conta com a participação de ex-funcionários e de grandes executivos de empresas como Google, Facebook e Twitter, onde eles expõem ali os perigos causados por essas redes sociais. Eles, de certo modo, escancaram que esse domínio dessas mídias exerce no cotidiano da sociedade, influenciando na forma em que pensamos, agimos e vivemos. O documentário expõe a necessidade de se atentar para a gratuidade dos aplicativos de redes sociais. Como diz nesse documentário um ex-designer da Google, ele fala o seguinte: se você não está pagando pelo produto, então você é o produto. Dentre os inúmeros pontos apresentados e discutidos lá no documentário, está o monitoramento constante exercido pelas redes sociais,
já que nós, usuários, fornecemos dados pessoais a essas plataformas a todo momento. Um ponto importante desse documentário é quando o documentarista pergunta para seu entrevistado qual é o maior temor que o uso das redes sociais provoca. E o entrevistado diz: em curto prazo, uma guerra civil. Mas um ponto importante também que esse documentário traz são as críticas, né? E nisso, o cientista político Felipe Campeiro, da Universidade Federal de Pernambuco, ele traz o seguinte, que as redes trouxeram um maior espaço para vozes que antes não tinham acesso à mídia tradicional, ou seja, estavam ali caladas. Mas junto com essa ampliação vieram também a polarização, os discursos de ódio e as fake news, que passaram a ser uma ameaça total à democracia. Nesse slide, a gente traz uma manifestação ocorrida em Trindade e Tobago, um país da América Central, onde que a população se manifestava como um sinal de resistência não ao governo, mas contra os políticos e as eleições. O que acontece é que nesse país existiam dois partidos, o que representava os afro-carimbenhos e o que representava os indianos. O que acontecia também é porque o partido que representava os indianos contratou a Cambridge Analytica, que foi a responsável pela campanha e eleição de Trump nos Estados Unidos. E essa empresa influenciou grandemente as eleições nesse país, Trindade e Tobago. E assim criou-se a campanha Não Vote, que representava uma resistência contra a política e o voto e tinha como público-alvo os jovens e os afro-carimbenhos. Daí surge a fake news, que é um termo em inglês que se refere à publicação e disseminação de notícias falsas que têm um único objetivo, de obter vantagens ou prejudicar alguém de maneira mais ou menos de forma imediata e direta. Ou seja, essa expressão fake news, ela define mentiras e falsidades que são, na maioria das vezes, difundidos com o uso da internet. E durante essas constantes mudanças aí que a gente vê acontecendo, tecnológicas, a gente percebe que a fake news coloca a democracia em um ponto ali, um abismo, né? Então, ok, a democracia vive uma crise de confiança. E o algoritmo ali da internet não consegue distinguir a que ponto essa notícia que é espalhada ali é verdade ou mentira. E isso vai ganhando cada vez mais grandes proporções que acabam atingindo tudo e a todos. A gente conclui que esses algoritmos de redes sociais são como robôs que identificam quais publicações devem ser entregues para mais ou menos pessoas. Eles decidem ali como ranquear os resultados de uma linha de tempo de usuário a partir do grau de relevância daquele conteúdo para aquela pessoa. Ou seja, ali, esses algoritmos são responsáveis por analisar a atividade de cada um de nós usuário e oferecer para a gente publicações que são semelhantes ao conteúdo com o qual a gente já interage. Além disso, eles estudam o comportamento de cada usuário e esses algoritmos passam a ser incômodos ao certo ponto de encher a nossa linha do tempo com anúncios publicitários de algum produto relacionado às nossas pesquisas ou ao nosso núcleo ali de interação rede social entre amigos. Mas como que a gente, usuário, pode contribuir para a diminuição do compartilhamento de fake news e discursos de ódio na internet? A gente tem que começar a cobrar dessas empresas de tecnologia e de mídias sociais, como Instagram, Google, Twitter, Facebook, Telegram. Essas empresas devem começar a criar aplicativos ou algoritmos que comecem a mudar ali a plataforma, de certo modo, que eles consigam entender
os discursos de ódio e as fake news e eliminar dessas redes. Então, esses servidores da rede social também podem censurar conteúdos antes mesmo deles serem publicados. Por isso também que é de grande importância que eles, por exemplo, de deduzir que post tem cara de ser uma fofoca pelo padrão do conteúdo ou pela sua origem, se a fonte tem credibilidade ou não. Nesse slide, a gente trouxe uma notícia e uma mensagem, né? Que é onde mostra que nós brasileiros aparecemos em terceiro lugar no ranking dos povos que mais utilizam as redes sociais. No pódio se encontra a Índia e os Estados Unidos surgem em segundo lugar, né? É uma pesquisa datada de julho de 2020. Agradecemos por vocês ficarem até aqui. Qualquer dúvida, só nos perguntarem.